Glória a Deus. 1 João capítulo 5, nós vamos ler até o versículo 12. A gente vai ler a metade do capítulo 5, então, de 1 João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um, e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? Está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Já na sua conclusão da primeira carta de João, ele começa falando nesse capítulo acerca do crer em Jesus. O crer em Jesus, capítulo 5, versículo 1. Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Cristo significa ungido. Aquele que foi ungido pelo Pai. Aquele que foi enviado pelo Pai, ungido pelo Pai, para salvar a humanidade. Crê que Jesus é o Cristo. Cristo não é sobrenome. Cristo é a unção que o Pai derramou sobre ele, e a missão o enviando para morrer em nosso lugar. Aquele que crê que Jesus é o ungido de Deus, esse nasce de Deus. Quando cremos que Jesus é quem ele diz que é, cremos que Jesus é o que a palavra diz que ele é. Então, crer em Jesus não é crer de qualquer maneira. Eu acho que Jesus, eu penso que Jesus é assim, assado. É crer como a palavra de Deus disse, como ele se revela. Crer que ele é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Senhor, o Deus Filho, o Deus que se fez homem, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O Deus que se fez carne, que encarnou. A palavra em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele tabernaculou conosco, ele habitou entre nós. Crer que Jesus é o Filho de Deus, isso nos faz também filhos de Deus. Isso nos faz ser gerados, e aí o versículo 1 é bem claro, que aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. E aí João continua nos mostrando alguns sinais que nós precisamos perceber em nós, acerca desta vida de Deus. Porque um dos grandes inimigos da verdadeira vida espiritual é a vida espiritual meramente intelectual. Aí eu creio em Jesus, no intelecto. Mas o crer em Jesus é um relacionamento. E é um crer espiritual. É um crer que o Espírito Santo gera
e alimenta e nos guia, é um crer gerado pelo Espírito Santo, não é a inteligência humana, não é a capacidade intelectual. Tantas pessoas inteligentíssimas que leem a Bíblia, que sabem a Bíblia, que decoram a Bíblia, mas elas não têm o conhecimento revelado pelo Espírito Santo. O conhecimento dado pelo Espírito Santo, esse é o conhecimento que nos transforma, que nos liberta. O conhecer a verdade não é a informação no intelecto, mas é a revelação no Espírito, porque o Espírito Santo é que revela a verdade de Deus. E aí mostra os sinais. Nisso conhecemos, versículo 2, que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Nós, quanto mais amamos a Deus, amamos os filhos de Deus, amamos a igreja de Deus, amamos o povo de Deus. Não é a igreja como uma instituição humana, que nós gostamos de algumas coisas, e olhamos como olhamos para qualquer outro grupo, que se reúne, vendo apenas o aspecto natural, às vezes até administrativo. Não, nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus. Pelo Espírito Santo nós nos vinculamos e nos amamos em Cristo, mesmo percebendo as nossas fraquezas, os erros, mas nós amamos porque amamos a Deus, amamos a igreja, amamos os filhos de Deus e guardamos os seus mandamentos. E aí nós somos muito confrontados no versículo 3, ele diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Ué, mas a maioria das pessoas nos dizem que é difícil ser filho de Deus, é difícil ser crente, obedecer a Bíblia é tão difícil. Sabe por que é difícil? Porque estamos tentando fazer na carne, porque quanto mais amamos a Deus, mais prazer temos em obedecê-lo, mais nos deleitamos nos mandamentos dele, mais temos prazer. O que é difícil é tentar servir a Deus na força da carne, na nossa própria vontade humana. Na verdade, o cristianismo, como Jesus ensina, é impossível de ser vivido. É impossível de ser vivido na nossa própria força. Mas pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, nós vamos tendo prazer, deleite em Deus. Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus muda os nossos desejos, Ele nos dá prazer nele, prazer na palavra, prazer em fazer a vontade dele. Só o Espírito Santo pode fazer isso com a gente. Por nós mesmos, nós vamos buscar prazer em outras coisas. E se nós estivermos na casa do Senhor, indo, buscando ao Senhor, mas começamos a tentar buscar a Deus, querendo agradar a nós mesmos, aí começam as nossas crises. Porque aí nós vamos sempre estar insatisfeitos, e fazer a vontade de Deus vai ser um peso, um fardo. Mas ele diz aí, o amor de Deus nos faz guardar os mandamentos, e os mandamentos não são penosos, porque o que é nascido de Deus, ele se move através de quê? Qual é a nossa arma para vencer o mundo? O texto está dizendo, versículo 4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós nos movemos pela fé, e quando a Bíblia fala do crer em Jesus e da fé, que aí usa a questão de verbo, substantivo, o crer e a fé não está falando meramente algo informativo. Eu creio que Jesus veio um dia, morreu. Não, o crer e a fé é um se sujeitar. É você crer no sentido, eu me relaciono com Cristo e me submeto a Ele, e sou guiado por Ele, eu tenho um relacionamento com Ele. Por isso pecado não é quebrar uma lei, mas é quebrar um relacionamento, para quem crê em Jesus, para quem anda pela fé. Ele se relaciona com Jesus, e aí o texto nos dá uma revelação poderosa, porque em toda a carta João vai falando sobre a luta do salvo, do Filho de Deus, contra as coisas do mundo, não amar o mundo. E aqui ele diz, como nós vencemos o mundo? Pela fé. A fé me faz amar Jesus, e quanto mais eu amo Jesus, menos eu amo o mundo. E quanto mais eu amo o mundo, menos eu amo a Jesus. E já explicamos o que é mundo, e bastante nessa semana. Quem tiver dúvida, pegue os áudios lá. Se você já apagou antes de ouvir, chateado porque mais um áudio chegou, você pede para alguém que tem algum irmão que guardou, e pode mandar para a gente. O que é o mundo? São as pessoas? Não.
O mundo é o sistema, é uma forma de pensar, é um meio que Satanás usa, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e lá em Efésios capítulo 2, diz que antes nós andávamos segundo o curso deste mundo. O mundo tem um curso, uma maneira de pensar, de viver, de administrar as coisas, de tudo. Quem é o que vence o mundo? Versículo 5, aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus. É um crer ativo, é um crer de relacionamento, não é apenas meramente intelectual. E vamos tentar concluir aí, a partir do verso 6, o nosso amado apóstolo João, ele traz uma revelação um pouco mais profunda e talvez, às vezes, nos confunde um pouco, porque ele usa expressões muito novas nesse trecho, a partir do verso 6. Ele diz que há um testemunho naqueles que são filhos de Deus, há um testemunho interno, e ele fala que Jesus veio por meio de água e sangue, no versículo 6, água e sangue, e o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A maioria dos estudiosos entendem que a questão da água e sangue está falando aqui da encarnação de Jesus, o fato dele ter recebido um corpo humano, até porque essa era a grande crise no tempo do Novo Testamento, das seitas, e algumas delas, como os gnósticos, que negavam que Jesus tinha carne, achavam que ele tinha apenas um espírito, ele era apenas uma alma. Então João diz que aquele que veio por água e sangue, falando de Jesus, ele está falando sobre a encarnação de Jesus, e no versículo 7, João diz, 3 dão testemunho, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai dá testemunho acerca de Jesus, o Pai deu testemunho o tempo inteiro para os apóstolos acerca de Jesus, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo dão testemunho, e os 3 são um, o Espírito, a água e o sangue. E é muito interessante percebermos que quando cremos em Jesus, nós nascemos de novo pelo Espírito, pela água e pelo sangue. Só pela fé a gente entende isso. Como pelo Espírito? O Espírito Santo é que nos convence. O Espírito Santo é que nos faz crer em Jesus. O Espírito Santo, ele é que convence o homem. E quando nós nos arrependemos porque cremos em Jesus, nós somos lavados pela água e pelo sangue. Que água é essa? A Bíblia compara a água com a palavra. A palavra é essa água que nos limpa, que começa a nos lavar, e o sangue de Jesus. Quando cremos em Jesus, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Não foi isso que João Batista falou acerca de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele não só nos perdoa, mas ele nos liberta do domínio do pecado. O sangue de Jesus. É interessante vermos que no Evangelho de Lucas, quando a lança foi... quando um soldado usou aquela lança para ferir Jesus ao seu lado, a Bíblia diz que saiu dele água e sangue. É muito interessante perceber isso, que quando nós nos arrependemos e nos convertemos a Jesus, nós passamos pela água e pelo sangue, nós entramos e nos tornamos corpo de Cristo. Quando Deus foi criar Eva, Deus feriu Adão. Das feridas de Adão, Deus gera Eva. Das feridas de Jesus, Deus gera a igreja, a noiva. A noiva. Nós passamos pela água e pelo sangue. O símbolo do arrependimento. Quando cremos em Jesus. E aí o texto nos conclui dizendo que Deus ele dá testemunho do seu Filho. O testemunho de Deus, versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. E aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Sabe o que a impressão que nós percebemos nesse texto? É que Deus, o tempo todo, está dando testemunho do seu Filho no coração das pessoas. Quando a pessoa ouve a palavra Jesus, em qualquer nação, pela primeira vez, há um testemunho de Deus que vem sobre a pessoa para ele crer. Deus, quando a pessoa ouve Jesus, há um testemunho do Espírito para ele crer. Você percebe que algumas pessoas ouvem muito pouco de Jesus e creem, e outras ouvem tanto e não creem.
Quando a pessoa ouve a primeira vez a palavra, o nome Jesus, ela já decide dentro dela, mesmo inconsciente, crer ou não crer, se render ou resistir. Já há essa escolha nossa, e desde pequenininho, tá? Os irmãos já sabem disso, que não tem esse negócio de depois dos jovens, depois da adolescência, desde novinho. Você já viu crianças que já têm um temor de Deus, assim, respondem muito rápido ao Evangelho? Não é isso mesmo que a gente vê? É o testemunho de Deus. Deus então dá testemunho do seu Filho o tempo inteiro. Os céus proclamam a glória de Deus, e quando o nome de Jesus é proclamado, dentro de cada ser humano há uma pergunta: o que você fará com Cristo? E a gente, pela nossa natureza carnal, ou resistimos, ou pelo arrependimento que decidimos ter e crer, nós nos rendemos. Aquele que crê no seu Filho tem em si o testemunho, versículo 10, e aquele que não dá crédito em Deus, o faz mentiroso. Então, quando a pessoa tem o testemunho de Deus e renuncia e rejeita, endurece o coração, ela já está chamando Deus de mentiroso. Ela não quer o testemunho de Jesus, ela não quer, ela resiste. Por que existe tanto ateus, feridos com Deus, magoados com Deus? Por que Deus permitiu isso? Por que essa tragédia? Por que eu passei por isso? Por que há tanto mal? Por que pessoas boas sofrem? E aí eles vão ficando feridos com Deus, eles negam o testemunho de Deus o tempo todo. O ateu é uma pessoa que tem uma fé incrível de que Deus não existe, apesar de todas as evidências que Deus dá todos os dias acerca da presença da glória dele. O testemunho que Deus dá do seu Filho. Versículo 11, o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Qual é o testemunho? Que Deus deu a vida eterna ao homem, e a vida está no seu Filho. Lá em Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Todo homem tem no fundo, uma consciência de que a vida não termina aqui, de que há uma eternidade, mas eles tentam negar isso para não se arrepender, tentam falar que terão outras oportunidades em outras vidas para não se arrepender, mas o testemunho que Deus dá o tempo inteiro para toda a humanidade é: a vida eterna está no meu Filho, creia nele, o receba, e quando você se rende, o Espírito Santo da verdade testifica, confirma que você está em Cristo, e você está no Pai, e que você está indo para a casa do Pai, que a eternidade te aguarda, onde você estará para sempre com o Senhor Jesus, como ele falou àquele homem na cruz, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele que tem o Filho, versículo 13, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A salvação é exclusivamente através do Senhor Jesus, do sangue de Jesus, da fé que se rende, que se entrega, que anda com Ele, que o ama, porque Ele mesmo falou: aquele que me ama vai amar a minha palavra, vai amar a minha vontade. E Ele mesmo Ele nos ensina isso na palavra. Aquele que faz a minha vontade, este é meu amigo. Meu amigo é aquele que faz a minha vontade. O salvo vai ter prazer na presença dele. O Senhor Jesus nos abençoe, e amanhã nós concluímos 1 João capítulo 5 e a carta inteira. Amém.